Shalom a todos. Meus amados, passando aqui somente para deixar aqui uma meditação e falar sobre uma curiosidade que muito me chamou a atenção. Por esse dia eu meditando na palavra, comecei a ver até alguma coisa relacionada a isso. Eu quero estar compartilhando com vocês, né, começando aqui uma leitura em Gênesis capítulo número 2, né, e a partir do versículo 9, eu leio o 9, né, depois eu vou pular um pouquinho mais para frente, tá? Depois eu vou pular um pouquinho mais para frente, depois do 9 eu vou lá pro deixa eu ver aqui, versículo 15, do 9 ao 15, tá bom? Diz assim: o Criador fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O versículo 15 está dizendo que o Criador colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, tá? E o Eterno ordenou ao homem para que comesse livremente de qualquer árvore do jardim. Somente a árvore do conhecimento do bem e do mal não lhes era permitido comer. E o interessante que eu digo por mim, muitas vezes nós meditamos na palavra e muitas coisas passam nos desapercebido, né? Primeiro, que Adão não foi formado no Éden. Adão não foi formado no Éden. O Eterno não criou Adão, não formou Adão no Éden. Não. Ele formou Adão em outra localidade, né, do pó da terra. Ele fez Adão, assim como também me leva que ele criou Eva também, a partir da sua costela também, em outro ambiente. E depois dele ter criado o homem à sua imagem e semelhança, ele pegou o homem e coloca no seu jardim para que o mesmo viesse a cuidar, que ele está dizendo aqui a palavra, viesse cuidar dele e cultivá-lo. Então Adão estava incumbido de cuidar, de zelar, de cultivar, né, o jardim do Éden. E o que me chama a atenção é que nesse jardim também, não só Adão, mas como também existia alguns também animais ali que foram, eu creio que foram agregados ali no jardim, né? Alguns animais foram agregados ali no jardim do Éden. E Adão ali cuidava. E a palavra nos diz aqui que quando Adão estava no jardim cuidando, cultivando no jardim, foi trazido a ele todos os animais para que esse mesmo desse nome a eles, né? E todos aqueles que ele deram o nome, que ele deu o nome, e assim foi. E é interessante que é uma curiosidade, como os animais eles eram, eu posso dizer, eles eram interativos em relação ao homem, em relação a Adão, né? Ele tinha uma interação em relação a Adão e Eva. Isso tudo leva a crer, sim, né? Leva a crer que os animais tinha no seu processo uma interação com o humano, isso, com Adão e Eva no caso. Isso leva a crer que eles conseguiam entender um ao outro, conseguiam se entender. E tanto é que a palavra nos diz que tinha, né, tinha lá também no meio do jardim também a serpente. Opa, bati no microfone aqui. Tinha lá com Adão e Eva lá vários animais, inclusive a serpente,
E a palavra nos diz que a serpente ela chegou até a Eva, né? Ela chegou até a Eva e começou a dizer para a Eva, né, a respeito do fruto da árvore, né? E a palavra nos diz no capítulo 3 de Gênesis, diz assim que ora a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Eterno tinha feito. E ele perguntou à mulher: foi isso mesmo que o Criador disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Você vê que a sabedoria era tanta da serpente, né? E ela tinha até uma excelente oratória ao ponto de chegar e formar uma pergunta muito sábia, muito capciosa, né? Dizendo, né? Quando a mulher ouviu isso, claro, né? Ela ouviu, deu ouvido à serpente, pegou da árvore que nem todos já conhecem, pegou da árvore, comeu e deu para o seu marido. Mas o importante aqui, o interessante é aqui que Eva não ficou admirada em ouvir a serpente falar. Eva não ficou admirada na hora em que a serpente a indagou, em que a serpente o abordou com essa frase, com essa pergunta. De maneira nenhuma, parecia, o que dá a parecer que Eva já estava acostumada com aquele ambiente, que Eva já estava acostumada com aquela situação. E um caso assim semelhante sobre animais falantes aconteceu com Balaão, né? Aconteceu com Balaão ali, Balaão e a jumenta, né? Balaão e a jumenta ali, né? No grande diálogo que ele teve ali com a jumenta, né? E a jumenta dialogou assim com Balaão, né? Dialogou com Balaão a respeito, né, do que Balaão estava fazendo, né? Balaão chegou num ponto que agrediu a jumenta, né? Agrediu a jumenta e falou que só não matou ela porque não tinha uma espada na mão, porque senão tinha matado assim a jumenta, né? Porque a jumenta, o que dava a entender, a jumenta estava brincando com ele, no caso. E ele várias vezes espancou, bateu, né? Bateu na jumenta para que ela seguisse o caminho. Mas só que a jumenta, ela estava vendo, estava mirando, estava vendo o anjo, né? O anjo do Criador, o anjo do Eterno ali foi enviado para que impedisse a Balaão, né, de ir até Balaque, né, de ir até aquele homem, aquele rei chamado Balaque, né, para amaldiçoar assim, o povo de Israel. E o anjo foi ali para impedir que Abraão cometesse essa loucura, né? E aconteceu todo esse episódio, né? E a jumenta ali chegou a falar com Abraão para ver se Balaão mudasse a sua trajetória, mudasse o seu caminho, né? Mudasse as suas ações, né? E o interessante é que Balaão não ficou, em momento algum, Balaão ficou surpreso, né? Em momento algum, Balaão ficou admirado em ver, né? Em ouvir assim a jumenta falar, porque dá a entender que Balaão já tinha algum conhecimento em relação a isso, que Balaão já tinha algum costume. Um costume para ele, não era surpresa nenhuma em saber, em ouvir a jumenta assim falando, né? A jumenta assim dialogando, assim, um animal dialogando com o ser humano, né? E vou ler aqui a passagem que fala aqui, né? Sobre Balaão e a jumenta.
Está aqui no capítulo 22, versículo 23 de Números, que diz assim: quando a jumenta viu o anjo do Criador parada no caminho, empunhado uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Criador se pôs no caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Eterno, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Eterno foi adiante e se colocou no lugar estreito, e não havia espaço para desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Eterno, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com sua vara. Então o Eterno abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu a jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Eterno abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Criador parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Meus amados, é interessante essa passagem, né, que fala bem claro no capítulo de número 22, versículo 28. Eu quero repetir esse versículo, que diz assim: então o Criador abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Presta atenção em relação a isso, que o Criador abriu a boca da jumenta. E eu quero compartilhar com vocês aqui uma mensagem que eu encontrei num livro considerado apócrifo, que é o livro dos Jubileus. O livro dos Jubileus, que fala no capítulo de número 3, e no versículo 27. Quero ler com vocês aqui o versículo 27 e o 28. Diz assim: e no dia no qual Adão partiu do Éden, ele ofereceu como doce aroma uma oferta. E naquele dia foi fechado a boca de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos, quer dizer, gado, e de todas as aves, e de tudo o que caminha, e de tudo o que se move, de modo que eles não puderam mais falar, porque eles todos falavam uns com os outros com um lábio, ou seja, um sotaque e um idioma. Então o livro aqui que é até mesmo citado, alguns profetas citaram ele ali no livro, se não me engano, se não me falo mal, no livro de Reis, citaram o livro de Jubileus, e ele aqui fala que no tempo que o Adão pecou e o Eterno expulsou Adão do Éden, né? Expulsou para fora do jardim do Éden, não só Adão, mas como todos os animais, né? Todos os animais que estavam também no Éden. Aqui no versículo 29 diz que o Eterno expulsou para fora do jardim do Éden toda a carne que estava no jardim, quer dizer, no jardim do Éden, né? E toda a carne foi espalhada de acordo com suas espécies e de acordo com os seus tipos,
para os lugares que havia sido criados para eles. Tá vendo? Então é um livro que fala um pouco em relação a isso, um pouco sobre relação à interação dos animais, fala sobre como os animais, né, se comunicavam com o humano. Isso antes, né? Antes do dilúvio, né? Antes do dilúvio, antes da queda do homem ali, né? No Jardim do Éden. Então tinha essa interação. É o que diz aqui no Apócrifos, né? E aqui no Apócrifo do livro de Jubileus, né? Tá registrado isso. E nós podemos acompanhar que tem uma certa ligação esse versículo sobre que o Eterno fechou a boca, aqui no versículo 28, no capítulo 3 de Jubileus, diz que e naquele dia foi fechada a boca de todos os animais selváticos, de todos os animais e de todos os animais domésticos. Então, foi fechada a boca, né? Aqui, segundo esse livro apócrifo, foi fechada a boca de todos os animais, né, que estavam ali, né, no Éden, foi fechado. E nós podemos ver que no capítulo 22 de Números, 22 de Números, né, e no versículo deixa eu ver aqui, 28, diz que o Criador, o Eterno, abriu a boca da jumenta. É bem verdade que é uma expressão muito comum na Bíblia sobre abrir de boca, fechar, né? E aqui está registrado aqui até mesmo em concordância, né? Em concordância nessa questão de fechar e abrir a boca, fechar a boca e abrir, ou seja, dando, fechando fechando a porta para que os animais, a faculdade para que os animais não viessem comunicar através da fala com os humanos, né? E aqui o Eterno reabre a boca por um momento da jumenta para que essa viesse a dialogar, viesse a falar com Balaão, né? Viesse a falar com Balaão. Então nós podemos ver que minha crença, minha fé, né? Eu acredito muito que os animais sim dialogavam, falavam, né, com o ser humano, e por causa da queda do homem no Jardim do Éden, né, o Eterno veio a fechar, veio a tirar, veio impedir esse diálogo, né, essa conversa, esses momentos, veio tirar essa faculdade, né, dos animais, né. E nós podemos ver que a verdade é que se nós fôssemos observar, os animais, eles são muito inteligentes e eles têm sim toda estrutura assim para estar comunicando, para estar falando, tem essa estrutura, só que o Eterno não permitiu, assim como na queda do homem, só o Eterno pode abrir, o que ele abre ninguém fecha, o que ele fecha ninguém abre, diz a palavra, né, em Apocalipse, que ele é o que abre e ninguém fecha, é o que fecha e ninguém abre. E se o Eterno abrir, com certeza a boca dos animais, qualquer animal vai falar e fala mesmo, né? Fala mesmo. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo, né? Podemos ver aqui na palavra do Eterno, e o Eterno é poderoso, né? O que acontece que o ser humano ele quis reduzir, ele quis pegar todo o poder, toda a majestade, né, do Eterno, e quis encaixotar, né, nenhuma doutrina, encaixotar numa teologia, né, encaixotar numa filosofia. O Eterno está preso a isso, o Eterno é soberano, o Eterno é grande, é poderoso, né? A mente humana não consegue entender, não consegue imaginar o poder que ostenta, né? Que ostenta no Eterno, no Todo-Poderoso, no Criador dos céus, da terra, né?
o nosso Pai Celestial. O ser humano não consegue entender isso. Então, meus amados, está aí na palavra. E para fechar, eu creio e sei de uma coisa, que tudo que está aqui na Terra é uma cópia, é um xerox do que tem lá em cima, que tem lá na glória, que tem no eterno. Nós podemos ver, eu quero aqui também meditar com vocês uma passagem que vai falar muito sobre isso, né? No livro de Apocalipse, capítulo de número 4, capítulo de número 4, e o versículo, deixa eu ver aqui, capítulo de número 4 e o versículo de número 7, que diz assim, a partir do versículo 6, eu quero meditar aqui a partir do versículo 6, que diz assim, ó, também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia águia quando em voo. Aqui nós podemos ver que tinha 4 seres viventes lá diante do trono, e cada um com aspecto distinto, né? Um tinha uma aparência de leão, outro tinha aparência de boi, o terceiro de rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia quando em voo. E cada um deles, no versículo 8, cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Criador, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então nós podemos ver aqui, né, que esses seres viventes estavam diante do trono, eles rendiam louvores, adoração ao Eterno, glorificavam o Eterno com todas as suas forças, né? E esses seres, está falando aqui no versículo 9, toda vez que os seres viventes davam glória e honra e graças àquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e diz: Tu és o Criador, o nosso Pai, és digno de receber a glória, a honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Tá bem, amados? Fica na paz, que o Eterno vos abençoe. A pessoa do nosso amado Salvador, aquele que morreu por nós, né, na cruz. Que vocês possam meditar nessa palavra e crer na palavra do Eterno e buscar pela verdade das Escrituras, né? Pela verdade das Escrituras. As Escrituras do Eterno, tem muitas partes das Escrituras do Eterno foram perdidas e agora muitas tá se revelando, tá vindo até nós. Então medite com cautela, né? Examine a palavra, tenha o nosso Salvador como a chave, como a chave para interpretar tudo, né? Todas essas coisas. Tenha nosso Salvador como aquele que vai clarear a tua mente e vai abrir e vai te falar ao teu coração, tá? Que o Eterno vos abençoe. Shalom a todos, meus amados. Aqui é seu irmão José Raimundo. Estou aqui para gravar um vídeo aqui sobre
sobre uma curiosidade que eu tenho em respeito a algumas partes da palavra do Evangelho.